O Cruzeiro estreia amanhã na Copa Libertadores e o Rubens Júnior está em Guayaquil, no Equador, para nos trazer as informações do treino que acontece neste momento. Não é isso, Rubens? Um abraço para você. Boa noite. Boa noite para você, meu caro Pedro Abílio, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola, confirmando são 6 horas, né, com 38 minutos, 4 horas com 38 minutos aqui em Guayaquil, no Equador, temperatura de 30 graus, um calorão, onde o Cruzeiro finaliza a preparação para o desafio de amanhã pela Copa Libertadores, é o pontapé inicial na competição, a bola rola às 9 horas da noite, horário de Brasília, às 7 aqui no Equador, e o treinamento que vem sendo comandado pelo técnico Arthur Jorge, no centro de treinamentos do Emelec, podendo ir sinalizando algumas mudanças para o jogo, principalmente por tudo que aconteceu na partida contra o São Paulo. Ele já havia, né, mexido ali no intervalo, colocando o Cauã na direita na vaga do William, o próprio Lucas Silva também ganhando uma oportunidade no meio campo na vaga do Matheus Henrique, e são essas as mudanças previstas, pelo menos a princípio, pelo técnico português. E o Cruzeiro também, até, né, para ter esse setor defensivo um pouco mais resguardado, pode ter o Arroio sendo substituído pelo Wanderson. Neste momento são 4 horas com 39 minutos, o treinamento começou por volta das 3 horas, o Cruzeiro ainda tem, né, mais um tempo aí para finalizar todo o trabalho e a gente segue aguardando. Falamos aqui da concentração do Cruzeiro ao vivo neste momento para o duelo de amanhã pela Copa Libertadores. A gente já trazia, né, todas as informações da programação sobre a respeito do Wallace. A gente entrava ontem dentro do apito final da Itatiaia e falávamos sobre a decisão ser exclusivamente da diretoria em afastá-lo, a ter o jogador voltando para BH depois do ato de desrespeito. Foi assim a interpretação de toda a diretoria do Cruzeiro, uma mensagem em um grupo de WhatsApp que tem atletas do clube. Depois ele apagou a mensagem, mas aí já era tarde demais, alguns atletas viram e isso foi noticiado à diretoria, que rapidamente já entrou em ação, mostrando nesse momento pulso firme para mudar, né, acima de tudo, essa chave para esse momento determinante da temporada, tentando deixar de lado também o Campeonato Brasileiro, indo com tudo para a Copa Libertadores. É um mês que também tem a Copa do Brasil. O Japa foi o escolhido. O Japa chegou na manhã de hoje aqui em Guayaquil, está trabalhando com os demais jogadores e é mais uma opção. O Japa tem 10 jogos nesta temporada, ainda não havia sido relacionado pelo técnico do Cruzeiro para o jogo contra o Vitória, não foi relacionado para a partida também contra o São Paulo, não foi relacionado, inclusive, né, teve dentro aí dessa concorrência com o Wallace a preferência pelo Wallace, porque ele ficou à disposição do técnico português contra a equipe do São Paulo no banco de reservas, mas é esse Cruzeiro que não tem mais nos planos, a princípio, do Wallace. Vida que segue, tenta virar essa página, porque amanhã é um jogo determinante, muito importante para suas pretensões da temporada, né? Matando a saudade aí da Copa Libertadores depois de 7 anos. Vida que segue, o Wallace é passado. E outro detalhe, segundo o que apuramos, foi apenas uma gota d'água. O Wallace já vinha pisando na bola, podemos dizer assim, sobre a sua atitude no dia a dia. Até por isso, sequer, né, havia sido relacionado para a estreia do técnico Arthur Jorge no comando do Cruzeiro, Pedro. Ele vinha pisando na bola dentro de campo, né? Rubinho e Edu, a gente estava vendo, mas fora dos nossos olhares, pisando na bola com atos de indisciplina. Um jogador caro que veio cheio de expectativa, Edu. O caso do Wallace, assim, é igual falta dentro da área, sem querer também é falta, né? Mandou a mensagem errada, acabou dançando. O Cruzeiro, tudo que o Cruzeiro não precisava era desse problema extra-campo, de grupo, num momento difícil, né? De reconstrução, de novo trabalho do Arthur Jorge, depois de um jogo muito ruim diante do São Paulo. E assim, Abílio, o problema do Cruzeiro não está ligado a 1 ou 2 jogadores. O problema do Cruzeiro é coletivo, o Cruzeiro tem muitos problemas. Se fosse só o William, tava fácil, cara. Tira o William, põe o Cauã e o problema do Cruzeiro está resolvido. Se fosse só o Matheus Cunha, tira o Matheus, põe o Otávio, o problema do Cruzeiro está resolvido. Mas não é. O problema do Cruzeiro é o Matheus, é o William, é o Fabrício Bruno, é o Vidalba, é o Matheus Henrique, é o Gerson, é o Arroio. Esses são os problemas do Cruzeiro. Tem muita gente jogando mal no Cruzeiro. São poucos os jogadores que mantêm uma regularidade. Matheus Pereira, o Caio Jorge, que tem jogado pouco, mas quando joga ainda entrega o que se espera. O Kaique,
Jogadores que vinham entregando e sendo regulares, como o Romero, lesionou, o Lucas Silva foi preterido. Aliás, sempre acontece, chega um treinador, ele vira reserva, dali a pouco volta e vai ser titular. As críticas ao Matheus Cunha, eu confio, ele me passa confiança? Não me passa confiança. Mas o Cruzeiro não perdeu pro São Paulo por culpa do Matheus Cunha, cara. O Matheus Cunha não teve culpa nos gols que ele sofreu contra o São Paulo. Eu acho que criticar o Matheus Cunha por não achá-lo um bom goleiro, ok. Por ele não transmitir confiança, ok. Mas ele não teve culpa nos gols que o São Paulo fez. A culpa foi coletiva. Foi um problema muito maior do que apenas o Matheus Cunha. O problema do Cruzeiro é maior do que apenas 1, 2 ou 3 jogadores. É fundamental que entendam isso. Principalmente lá no Cruzeiro. Porque se o problema fosse 1 ou 2, estava fácil, eu repito. Era só tirar 1 ou 2 e estava tudo resolvido. Mas um time que em 10, 11 rodadas de campeonato tem uma vitória, o problema não está ligado a uma peça ou duas. E eu sempre bato nessa tecla aqui. Nós estamos falando de um esporte coletivo, em que um jogo acaba, às vezes, com 16 peças sendo utilizadas. Você não pode responsabilizar 1, 2. O problema do Cruzeiro não é isso. Não é uma dupla, um trio de jogadores. O problema do Cruzeiro tem sido muito além. E agora, extra-campo, essa parte do Wallace. Então, cara, é tentar dividir um pouco as responsabilidades, porque o torcedor precisa entender, o time precisa dar respostas e nada vem de graça no futebol, cara. Você precisa trabalhar, você precisa se reorganizar e é isso que eu espero do Cruzeiro daqui pra frente e que deem tempo ao Arthur Jorge. Rubem Júnior, como é que tá o clima, o ambiente de futebol por aí em Guayaquil, no Equador, Rubinho? Olha só, Pedro, confirmando 6h45, 4h45 aqui da concentração do Cruzeiro, seguimos aguardando, né? Daqui a pouco chega do último trabalho, finalizando a preparação. A cidade respira, né? Na verdade, o Barcelona de Guayaquil é a equipe com maior torcida aqui do país. Tem, né, em Guayaquil e em toda a região metropolitana cerca de 3 milhões de habitantes e 80%, 70% de torcedores do Barcelona de Guayaquil. Hoje fizemos o Rádio Esportes lá diretamente do Monumental de Guayaquil e já aquela movimentação, né, mesmo que tímida, mas torcedores da cidade passando, comprando camisa, comprando ingresso que está no preço aí de $15 na casa aí, né, dos seus 60, 70 reais. E o Cruzeiro que vai enfrentar não só uma equipe embalada pelo campeonato equatoriano, vem de vitória sobre a LDU, daqui a pouco também vamos trazer todo o detalhe aí na programação da Itatiaia do adversário, que tem o torcedor bem empolgado. Na programação também ouvimos jornalistas aqui da cidade que estão com um pouco com o pé atrás, até porque o Rojas, que é o seu principal meia, não deve ir para o jogo, ainda é uma dúvida, mas respeitam acima de tudo o Cruzeiro, por toda a tradição, por tudo que o Cruzeiro construiu ao longo do tempo, né, na Copa Libertadores. Então vai ser um jogo encarado com muita seriedade pelos adversários, acima de tudo pelo Cruzeiro. A gente fala do clima também do Cruzeiro ontem na chegada da delegação. A gente tem as imagens e passamos para você no YouTube da Itatiaia o esquema de segurança que foi feito para a chegada da delegação do Cruzeiro. Sequer atletas desceram na porta do hotel. Foi um portão na rua do fundo, um portão anexo. Então, jogadores blindados nesse momento é um, né, determinante na temporada. Tudo que o Cruzeiro vive em termos aí de mudança de chave. O Edu foi pontual quando disse que tem muita coisa para ser resolvida do que mais um problema. Então, o Wallace já é passado, o Cruzeiro é tratado, né, dentro do grupo, um grupo de valor. O Pedro Lourenço, que vem acompanhando a delegação, esteve presente hoje, inclusive representando o Cruzeiro na CBF, vai resolver a situação do Wallace. O assunto agora mesmo é dentro de campo, é o que o Cruzeiro pode produzir, é o que o Cruzeiro pode trazer, né, levar para BH para ter uma recuperação também imediata no Campeonato Brasileiro. Casa cheia para amanhã, tá, Pedro? Expectativa aí para quase 50 mil torcedores para a noitada da terça-feira, e a Itatiaia já respirando todo o clima da Copa Libertadores aqui diretamente de Guayaquil, no Equador. Pedro? Já a gente volta lá pro Equador para conversar com o Rubem Júnior a respeito dessa estreia do Cruzeiro na Libertadores. Quero, Rubem Júnior, mais detalhes. Mais uma do Cruzeiro aí nesse primeiro tempo da turma do bate-bola, Rubinho.
Vamos lá, para as opções que tem o técnico Arthur Jorge pro duelo de amanhã. Goleiros Matheus Cunha, Otávio e o Heráclito. E detalhe, hein, o Matheus Cunha vem sofrendo, né, uma grande pressão, inclusive, né, as mensagens que fizeram com que o Wallace fosse afastado estaria sendo direcionada para o goleiro do Cruzeiro. Tem laterais William Fagner, Cauã Moraes, Kaique, Cauã Prates, zagueiros Fabrício, Bruno Vidalba, Jonathan e João Marcelo, meias Matheus Henrique, Gerson, Christian, Lucas Silva, Matheus Pereira e Japa. A novidade, Japa chegou nesta manhã aqui em Guayaquil. Atacantes Caio Jorge, Kenny Arroio, equatoriano. Ontem a família também esteve presente aqui aguardando o atacante. Wanderson, o Kenji, Neiser, Villarreal e o Chico da Costa, que foi aproveitado, né, no jogo contra o São Paulo. Essas são as opções do técnico do Cruzeiro para o duelo de amanhã às 9 horas da noite. Para você que está na live da Itatiaia, vai acompanhando. Estamos, né, lado a lado acompanhando e tendo, né, a movimentação aqui diretamente da concentração do Cruzeiro para saber como foi, né, esse último trabalho. Muito calor por aqui, Pedro Abílio, temperatura na casa aí dos 30 graus, e vamos voltar no segundo tempo com mais detalhes e também um provável time para amanhã, Pedro. Boa, daqui a pouco tem mais Rubem Júnior, direto de Guayaquil, atualizando as informações do Cruzeiro. Rapidamente, Edu, a gente vai colocar isso em debate de forma óbvia. Como é que você vê essa rejeição de parte da torcida ao Matheus Cunha? Cara, eu encaro com normalidade. Primeiro que ele está substituindo o Cássio, né? Mas a gente tem que lembrar que com o Cássio no gol, o Cruzeiro já fazia um campeonato brasileiro ridículo. O Cruzeiro já tinha sido goleado também por 4 gols contra o Botafogo e o goleiro era o Cássio. Sabe, Pedro Abílio? É claro que quem espera o Matheus Cunha no nível do Cássio está com a expectativa lá em cima e está extremamente decepcionado pelo simples fato do Matheus Cunha não ser do mesmo nível do Cássio. Tanto que era reserva. Agora, eu sou contra jogar toda a responsabilidade num goleiro que tem menos de 10 jogos. Não tem uma sequência. Estava parado. Ano passado já não jogava, chegou aqui sem jogar, o Cássio lesionou, ele foi jogar. Eu só não concordo em jogar a responsabilidade toda nas costas de um goleiro, principalmente nesse jogo do Morumbi, em que, para mim, ele não teve responsabilidade nos gols. Você dizer para mim que você não confia nele, ok. Eu também não, ele não me passa confiança. Você dizer que ele não é goleiro para ser titular do Cruzeiro, eu concordo. Não é, ele não tem o tamanho para ser titular do Cruzeiro. Mas a janela está fechada, irmão. Não tem como. O Cruzeiro tem que esperar o meio do ano, ou então vai colocar um jovem, o Otávio. Se fizer isso, é dar moral pro garoto. Mas tenham certeza que a vulnerabilidade do sistema defensivo do Cruzeiro vai continuar. O Cruzeiro vai continuar sofrendo gols. E aí, sabe o que vão fazer? Jogar a responsabilidade no garoto. Falar do Matheus Cunha e não confiar, ok. Mas jogar a responsabilidade na derrota pro São Paulo nas costas do goleiro, sendo muito sincero, cara, ele não teve responsabilidade no gol de pênalti que ele tomou, no gol que o Ferreirinha saiu cara a cara com ele, na pichotada que o Caio Jorge deu que ia fazendo um gol contra, e nem no último gol que o Ferreirinha fez um golaço e a falha foi lá no lado direito. Aliás, foi do Cauã, que não marcou bem, que não entrou bem nesse jogo, mas que merece ser titular do Cruzeiro na vaga do William.